A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, uma boa tarde, amém? Oh, glória, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, grandemente. Você que está na Foiur, que Deus abençoe grandemente sua vida, a paz de Cristo seja com todos vocês. Convido a entrarem para ouvirem a palavra de Deus, se alimentarem, se fortalecerem e junto podemos aprendermos com Cristo, amém? Em nome de Jesus. Hoje iremos falar sobre o domínio próprio, algo de extrema importância para a vida cristã, extrema importância. Vocês que estão chegando, a paz de Cristo. Irmã Margarida, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. Amém? A paz seja com todos vocês. Vamos ler hoje o livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Você que pode pegar sua Bíblia, peço por gentileza que você pegue, para que possamos juntos meditarmos na palavra, amém? Uma palavra que é fiel, uma palavra que é verdadeira e digna de toda aceitação, oh glória, amém? Não é nada que vem do homem, da carne, não, mas é uma palavra que vem do Espírito de Deus, amém? Gálatas capítulo 5. Você que pode, pega a sua Bíblia. Irmão Luiz, eu não posso. Fique em paz, fica tranquilo. Amém? Eu peço que você atente para o que você vai ouvir. Gálatas capítulo 5. Iremos falar sobre domínio próprio. Ou em algumas traduções, em algumas Bíblias, pode estar como temperança. Amém? Tanto faz domínio próprio ou temperança. É a mesma coisa, é porque depende da tradução, amém? Mas eu ficarei com o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Domínio próprio é o último fruto do Espírito, amém? Hoje se fala muito dos dons do Espírito, mas pouco se fala dos frutos do Espírito. E vamos ver aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Vamos conhecer primeiro todos os frutos do Espírito e depois falaremos sobre a temperança ou o domínio próprio, que é o último fruto do Espírito, amém? Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ok? Chegamos na temperança ou domínio próprio. Meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo, você que está aqui na rolagem, você que está na Foiur, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O último fruto do Espírito, temperança ou domínio próprio, mas ficarei com o domínio próprio. Há exemplos na Bíblia de homens de Deus que nos mostram uma vida com domínio próprio. A Bíblia nos mostra isso. Amém? Nos mostra. E o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia é Noé. Noé.
aquele que Deus por meio do Espírito, deu a direção para que ele viesse construir a arca? Noé. Deixa eu achar aqui, está em Gênesis, está lá atrás. E Noé viveu dessa forma. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Olha o que a palavra diz. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Atenção. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8 de Gênesis 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém? Aqui temos o primeiro exemplo de um homem como eu e você. Quando digo homem, se refere à mulher também. Amém? Que viveu em uma terra corrompida pelo pecado, caída pela devassidão dos homens. Homens imorais, que não temiam a Deus, que não respeitavam a Deus e nem os homens. Era uma época terrível a geração de Noé. Era uma época a qual todos queriam fazer toda perversidade, toda maldade. Mas havia um dentre essa geração que não se corrompeu, que não andava como aqueles homens andavam, que não viviam como aqueles viviam. E esse era chamado Noé. Ele tinha consigo o domínio próprio. Ah, irmão Luiz, mas espera aí. Os frutos do Espírito não estão sendo falados lá no livro de Gálatas, lá na frente? Sim, queridos. Sim. A única diferença é que aqui no Antigo Testamento, aqui na época de Noé, não se falava sobre os frutos do Espírito, mas o mesmo Espírito era com Noé, o Espírito de Deus. Amém? Então Noé foi o primeiro homem que viveu em uma terra caída e não caiu. Oh glória! Noé foi o primeiro homem que viveu em uma terra corrupta e não se corrompeu. Noé viveu numa terra devassa, mas não se embaraçou com a devassidão do pecado. Não. Ele se manteve íntegro, domínio próprio. Amém? O segundo exemplo que eu quero deixar aqui para a amada igreja está no livro de Gênesis, ainda Gênesis, mas no versículo 39. Muitos falam de José, né? A história de José é linda. Um homem que foi levantado a governador, um homem que recebeu em seu dedo o anel de Faraó, cujo a autoridade dele sobre o Egito estava abaixo de Faraó somente. Abaixo de Faraó, José, ele era o Senhor naquele lugar. Um homem que foi vendido como um jovem que foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos e vendidos a comerciantes. Muito linda a história de José.
Mas eu quero que vocês atentem para essa parte que ninguém te fala de José. Amém? Gênesis 39, versículo 11. Atenção. Vamos ler. Versículo 11. Sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos seus estava em casa. Está falando de José. José, ele foi na casa do seu senhor Potifar, amém? Mas não tinha nenhum criado ali. O seu senhor Potifar também não estava, e nenhum criado estava ali. Só José estava ali. Versículo 12. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. Aí aqui já está falando da mulher de Potifar. José entrou na casa do seu senhor. O seu senhor não estava, os criados não estavam, ele estava só. Mas havia alguém ali também, a mulher de Potifar. E aquela mulher disse: deita-te comigo. A mulher de Potifar, seu senhor, queria ter com ele relações íntimas, relações entre homem e mulher. Amém? E ele deixou as suas vestes nas mãos dela e fugiu e saiu para fora. Entendo que José, ele era jovem. José, ele era virgem. Ele não conhecia intimidade entre homem e mulher. Tá ligado? E certamente José era um moço bonito, e certamente a mulher do seu senhor Potifar, com certeza era uma egípcia linda, porque as mulheres egípcias eram lindas, eram bonitas, e eles estavam sozinhos, dois, e aquela mulher queria que ele deitasse com ela na cama, e José disse o quê? Não. E ele deixou as suas vestes e fugiu. O que é isso aqui? Ele poderia deitar com aquela mulher, ele podia ter intimidade com ela, só estavam os dois ali. Naquela época não tinha câmera, não tinha nada, não tinha nada. Mas o que ele escolheu? Obedecer a Deus. O que estava dentro de José naquele momento ali? Na vida de José estava o domínio próprio, o fruto do Espírito, ou a temperança. Amém? Para que possamos entender, meus irmãos, a importância de termos conosco o domínio, o último fruto do Espírito, domínio próprio. A palavra está dizendo aqui, a mulher queria deitar com José. Por isso que eu falei que essa parte ninguém te fala, ninguém te conta. A maioria das vezes que eu ouvi falar sobre José foi sobre a exaltação que Deus pôs na vida dele, a bênção de Deus sobre a vida dele. Mas ninguém te fala isso que José passou, as escondidas. Amém? E hoje, o que está faltando no meio do povo de Deus? O fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Domínio próprio. Por que muitos crentes têm caído no laço do diabo? Por que muitos crentes têm cedido à tentação? Porque não tem consigo o domínio próprio. Não tem consigo. Não tem, queridos. Muitos estão preocupados com dons de língua. Muitos estão preocupados em orar a Deus para pedir, para poder falar em línguas estranhas. Muitos estão preocupados pedindo a Deus em oração dons de revelação. Outros estão preocupados pedindo a Deus dons de profecia, dons de cura. Amém, queridos, é lícito. Mas entenda uma coisa: somente ter os dons não adianta, querido. Temos que ter os frutos do Espírito. Porque os dons do Espírito, o diabo, os demônios, eles podem imitar. Agora, os frutos do Espírito,
o diabo não pode imitar, os demônios não podem imitar. É só quem tem o Espírito com ele, é só quem tem a graça com ele, é só quem tem a presença com ele que se manifesta os frutos do Espírito. E José tinha um fruto do Espírito, Noé tinha um fruto do Espírito. E eu faço uma pergunta aqui agora: tu tens o fruto do Espírito dentro de ti? O domínio próprio? Você conhecia o fruto do Espírito chamado domínio próprio? Você já ouviu falar nos frutos do Espírito? Porque nos dons do Espírito eu tenho certeza que você já ouviu falar. Agora, os frutos do Espírito, que são importantíssimos, não se falam. Jesus disse o quê? Uma certa vez, Jesus dizendo que a árvore, ela se conhece pelo quê? Pelos seus dons? Os dons é o quê? As folhas. Não, queridos. A árvore se conhece por seus frutos, pelo que ela produz. Os frutos. Então não adianta ter na minha vida os dons do Espírito, mas se eu não tenho os frutos do Espírito em mim, porque o que vai revelar o que está em mim são os frutos, não são os dons. Eu posso estar no pecado, que eu vou estar aqui pregando. Quem canta, tem um dom para cantar, pode estar no pecado, que quando abrir a boca vai cantar, porque é dom. Deus não revoga o dom, Deus não retira o dom da vida da pessoa, ainda que ela esteja em trevas novamente, Deus não vai tirar, é dele, não vai tirar. Agora entenda uma coisa, meus irmãos, quando aquela mulher de Potifar, ela foi até a casa, estava na casa lá com José sozinho, você acha que quem viu aquela mulher lá? O inimigo é astuto, meus irmãos. O diabo é sagaz. Temos que ter cautela. Amém? Então eu quero deixar um conselho muito importante aqui para você. Busque os frutos do Espírito. Busque para a sua vida os frutos do Espírito. Todos eles são importantes. Todos eles. Mas o último deles, o domínio próprio. O domínio próprio. Amém? Domínio próprio. E hoje, a falta de domínio próprio na vida de muitos crentes tem levado à queda. A muitos. A muitos. Hoje em dia, nós temos um aparelho conosco chamado telefone, aparelho celular, smartphone. E esse aparelho, ele serve para fazermos muitas coisas, coisas boas, como estamos aqui agora, anunciando a palavra do Senhor. Amém? Mas, para muitos, esse aparelho tem sido uma porta para vários mundos, várias entradas. Por falta do domínio próprio. Se entrar aqui no navegador, o que você digitar vai abrir. O que você digitar vai abrir. Eu estou falando isso por experiência própria. Houve um tempo na minha vida que eu não tinha um domínio próprio. Eu tinha isso aqui comigo, ó. Mas não tinha um domínio próprio, porque eu parei de orar, não jejuava, não meditava mais na palavra e parei de vigiar. E aí veio o quê? A queda. Porque quando não temos o domínio próprio, vamos à queda. O que é o domínio próprio? É o pecado está diante de nós, mas nós sairmos dele. É sabermos que aquilo ali é errado, mas nós não se contaminarmos com aquelas coisas erradas. Outro exemplo aqui muito importante, de glória,
que tinha consigo o domínio próprio, o fruto do Espírito? Cristo. Ah, irmão Luiz, mas Cristo era o próprio Deus encarnado. Sim, queridos, mas ele foi gerado pelo Espírito dentro de Maria. Ele nasceu na forma humana, como eu e você. Ele sentiu dores, como eu e você, sentiu fome, sentiu cansaço. Mas ele tinha consigo o domínio próprio. Andava no meio das prostitutas e não se prostituía. Andava no meio dos beberrões, mas não se fazia parte da bebedice. Amém? Porque ele tinha uma missão. Cristo tinha um alvo, tinha um foco, e tinha consigo o Espírito Santo, o qual não foi achado pecado e nem engano algum. Então, meus irmãos, é tempo de refletirmos sobre isso. É tempo. Você que não tem buscado, busque para a sua vida o Espírito Santo. Peça a Deus os frutos do Espírito. Não vai cair do céu, querido. Você tem que pedir, você tem que buscar. Você tem que abrir o teu coração para Cristo, confessar os seus pecados, abandonar a vida errada e se voltar para o Senhor e se encher da presença. Se encher da presença. Domínio próprio. O Senhor Jesus tem me ensinado isso, a dizer não para o pecado. Uma coisa que eu sempre falo: a escolha sempre é nossa. O pecado não vai vir e vai abundar sobre nós. Não é assim. Existe uma palavra chamada brecha. É uma porta. O pecado só vai entrar na minha vida se eu abrir essa brecha, se eu abrir essa porta para ele adentrar na minha vida. Domínio próprio. Domínio próprio. E nós temos que termos esse domínio conosco, em nossos olhos, em nosso falar, em nossa mente, em nosso coração. Temos que ter conosco esse fruto do Espírito, domínio próprio, em nossos membros. Temos. Amém? Eu já fiz coisas terríveis por não ter o domínio próprio. Coisas que entristeceram o Espírito Santo de Deus. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, Cristo tem me ensinado por meio da palavra a buscar os frutos do Espírito, o domínio próprio. Não tem essa história, eu pequei, eu caí por culpa do diabo. Não, queridos, você caiu porque você quis cair. Quando eu caí, eu escolhi cair, porque eu parei de vigiar, eu parei de orar, eu parei de buscar a Deus. E quando isso acontece, o Espírito de Deus se afasta. Isaías 59:1, a palavra diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, quando ele entra na vida do homem. E para que o pecado entre na vida do homem e da mulher, é por meio de uma vida sem oração, sem vigilância, sem palavra, sem comunhão com o Espírito Santo. Então não tem essa de, é o diabo, a culpa é do diabo. Não, o diabo não tem culpa não, queridos, ele cumpre a Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 27, a palavra diz assim: não deis lugar ao diabo. José não deu lugar para o diabo aqui. Ele poderia ter dado, José não deu. Noé não deu lugar para o diabo na época dele, na geração dele, não deu. E aí, qual é a desculpa? A Bíblia mostra homens que viveram no meio de tentações, homens que viveram no meio de luxúrias, homens que viveram no meio do pecado, mas não se contaminaram com o pecado, não se embaraçaram com o pecado, mas antes disseram não para o pecado, porque havia sobre eles o fruto do Espírito, o domínio próprio. E aí temos outro exemplo também no livro de profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, aonde Daniel diz, a palavra diz, e assentou Daniel, ou seja, colocou Daniel no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, as comidas e bebidas, porque eram sacrificadas a ídolos. Ele escolheu não se contaminar
com aqueles banquetes oferecidos a ídolos do rei Nabucodonosor. Ele escolheu. Ele poderia sentar e se fartar naquela mesa e comer aquela comida e tudo bem, mas havia com ele o quê? O fruto do Espírito, o domínio próprio. Ele sabia que aquilo era errado. Ele sabia que ele não podia compactuar com aquilo. Ele sabia que não podia fazer parte com aquilo. E por isso ele disse: não, eu não quero. E disse ao responsável pela cozinha que ele comesse, que ele permitisse que ele comesse somente legumes, porque ele não queria tocar naquela comida. E hoje, muitos crentes, não todos, mas muitos, estão tocando, eu vou falar, Jesus, estão tocando em coisas que não é para tocar. Estão vendo coisas que não é para ver. Estão indo a lugares que não é para ir. Não tem força para dizer não. A carne fala mais alto. A carne está excitada pelo pecado. Não tem força para dizer não. A tentação vem como um convite. Os banquetes vêm como um convite numa bandeja de ouro. E facilmente aceita. E o mais triste disso tudo é que muitos estão com suas Bíblias fechadas, empoeiradas, tem que soprar. Outros com suas Bíblias abertas somente no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E outros somente com suas Bíblias abertas no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Isso não vai te garantir, querido, resistir à tentação. Isso não vai te dar poder para vencer o vil tentador. Não vai, querido. Não vai. Se você não abrir a sua Bíblia, meditar na palavra, se alimentar da palavra, se encher da palavra, transbordar do Espírito Santo em uma vida de oração, jejuando, se consagrando, fugindo de toda aparência do mal, estando na torre de vigia, você não vai ter poder, você não vai ter forças para vencer o pecado. Não vai. Não vai. Não tem como ser outro jeito. É desse jeito. Vocês acham que Noé, no tempo dele, Noé ficava com a boca fechada? Como é que Noé conseguiu vencer as tentações, as orgias, o pecado da geração dele? Não se contaminar e ser achado diante de Deus com graça. Você acha que Noé ficou de braço cruzado, olhando aquele povo se prostituir, olhando aquele povo viver uma vida devassa? Você acha que Noé ficou batendo palma? Não, querido, Noé falava com Deus, Noé buscava Deus, Noé se enchia. Do jeito dele, ele se enchia. Você acha que José, ainda preso no calabouço, feito como escravo, você acha que José ficava reclamando? Ai, Senhor, por que eu estou nessa situação? Ah, Senhor, eu te sirvo, Pai. Não, José estava em oração. Ele orava, ele se fortalecia. É isso que eu quero que vocês entendam. Que o cristão sem oração é pecado na certa. Crente que não ora abre brechas para grandes pecados em suas vidas. Você acha que Daniel, o profeta Daniel, quando estava na Babilônia, no meio daquela cidade pecaminosa, você acha que Daniel ficava olhando a banda passar? Você acha que Daniel ficava bajulando o rei da Babilônia, Nabucodonosor? É claro que não, querido. Daniel orava, tanto é que a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E aí? E como é que você quer vencer a tentação? Como é que você quer vencer o vil tentador? Como é que você quer resistir o pecado? Se você não busca Deus, se você não se enche. A Bíblia já diz, Gálatas 5, o final do versículo 22, temperança ou domínio próprio, é o fruto do Espírito. Temos que ter, meus irmãos. Temos que ter. Não importa se você tem cargo, se você é pastor, se você é missionário, se você é presbítero, se você é isso, aquilo, não importa, querido.
Quando a tentação vier até ti, quando o pecado chegar à porta do teu coração, o que vai contar, eita glória, o que vai contar é o que está dentro de você. É isso que vai contar. Ou vai ter o fruto do Espírito, domínio próprio, ou não vai ter. Amém, meus irmãos? Entendam isso. Isso aqui é muito sério, queridos. Isso aqui é muito sério, irmãos. Eu não estou aqui para poder te entreter, eu não estou aqui para poder contar piada. Não, meus irmãos. O que eu estou falando aqui é algo de extrema importância. Muitos crentes estão caídos agora no pecado, porque não tem consigo o fruto do Espírito, o domínio próprio. Não tem. Então até estão pregando, estão cantando, estão rodando, sapateando, falando em línguas, profetizando, revelando, mas não tem o fruto do Espírito, o domínio próprio. Que adianta, queridos? Entenda uma coisa, meus irmãos. Paulo disse em Efésios 6 que a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra seres espirituais das trevas. O diabo, assim como os demônios, são espírito. Não se vence na carne. Não, querido. O pecado alimenta eles. O pecado dá força a eles. Vencemos o mundo espiritual estando no Espírito. Vencemos o mundo espiritual vivendo no Espírito. Vencemos o mundo espiritual pensando no Espírito. Vencemos o mundo espiritual cheio do Espírito Santo em nós. É dessa forma, meus irmãos. Espírito Santo. Mas lembrando que o Espírito Santo, ele não habita onde tem pecado. O Espírito Santo de Deus não habita onde tem mentira. O Espírito Santo de Deus não habita onde tem prostituição. O Espírito Santo de Deus não habita onde há contenda. O Espírito Santo de Deus não habita onde não há perdão. O Espírito Santo de Deus não habita onde há adultério. O Espírito Santo de Deus não habita onde há orgulho, soberba. O Espírito Santo de Deus não habita onde há idolatria. O Espírito Santo de Deus não habita onde há masturbação, pornografia. Não habita, queridos. Não habita. Não habita. Não habita onde há hipocrisia, onde há mentira, onde há engano. O Espírito de Deus não habita. Não habita. Então, meus irmãos, é tempo de buscar a Deus. É tempo de se encher do Espírito. Esse é o tempo, queridos. Esse é o tempo. Eu tenho essa consciência comigo, o quão importante é buscarmos a Deus, se enchermos de Deus e buscarmos o fruto do Espírito, o domínio próprio, para vencermos as tentações. É necessário, queridos. É necessário. Vou repetir. Título, posição eclesiástica, dons, falar com eloquência, pregar com eloquência, cantar, não quer dizer nada. Nada. Tem que ter o fruto do Espírito dentro de si, o domínio próprio. Para mim poder estar aqui agora, meus irmãos, o Senhor me ensinou isso, a buscar o domínio próprio. Amém? O Senhor me ensinou isso. O Senhor me ensinou a ter domínio próprio nos meus olhos, no meu falar, no meu pensamento e no desejar do meu coração. E no que eu ouço nos meus ouvidos, e aonde meus pés me levam, e nos meus membros. Amém, queridos? Aqui está diante de vós um que um dia deu brecha e cedeu às tentações, cedeu à carne, aos pecados, às cobiças. Mas Cristo, pela infinita misericórdia, poder e glória, me resgatou com um braço forte e me ensinou o que é viver o Evangelho.
Viver o Evangelho não é segundo as nossas vontades. Viver o Evangelho não é do jeito que a gente quer ou pensa. Não, queridos. Viver o Evangelho é estar de acordo com isso aqui, a palavra de Deus. É seguir exemplos desses homens que foi citado: Noé, José, profeta Daniel, homens que não se corromperam com o pecado, homens que não se venderam para o sistema pecaminoso, homens que não trocaram a sua bênção, a sua salvação por prato de lentilha, mas antes permaneceram fiel ao Deus de Israel. Amém, queridos? É desse jeito. E agora eu quero trazer um exemplo aqui de alguém que não vigiou e por isso caiu no pecado, pela falta do domínio próprio. Sansão, escolhido por Deus desde o ventre, com um propósito, para ser juiz, defensor do povo de Deus. A palavra de Deus diz que quando os filisteus vinham para afrontar o povo de Deus, sofreu uma ameaça. O Espírito de Deus vinha e se apossava sobre Sansão. E Sansão ficava com uma força sobrenatural. E vencia muitos dos povos filisteus. Derrotava muitos. Apenas um homem. Mas consigo tinha o Espírito de Deus. Um homem derrotava exércitos inteiros, quando o Espírito de Deus se apossava dele. Mas esse mesmo homem não vigiou na terra dos viventes e se encantou por Dalila, uma mulher filisteia de povo pagão, a qual Deus tinha dito para que não se envolvesse. Sansão tocou em animal morto, imundo. Sansão casou com Dalila. Sansão feriu os princípios de Deus. Havia um voto de Deus sobre Sansão, havia uma aliança de Deus sobre Sansão, e Sansão quebrou. Por causa disso aqui, carne, noite de prazeres carnais, sexos, aventuras, romances, paixões desenfreadas. A carne de Sansão gritava por prazer por Dalila. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Mas isso teve um preço. Isso teve um preço. E para completar, Sansão contou a ela o seu segredo. Só lembrando aqui que a força de Sansão nunca foi do cabelo, ok? A força de Sansão nunca foi do seu cabelo. A força de Sansão era de Deus por meio do voto sobre a vida de Sansão. Havia um voto dele não rapar a cabeça, mas que o cabelo crescesse. Entendeu? E Sansão contou para ela, ela descobriu o segredo de Sansão. E aí ela anunciou aos filisteus, e eles foram e cortaram suas tranças. Mas antes que eles fossem cortar a trança de Sansão, antes que Sansão revelasse a ela o seu segredo, o Espírito de Deus já havia se retirado dele há muito tempo, e ele não sabia disso. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Isso aqui é muito forte. Sansão achava que Deus era com ele. Sansão achava que estava tudo bem. Sansão achava que ele iria vencer novamente os filisteus. Sansão achava. Ele achava. E foi muito triste o fim de Sansão.
um homem que era cheio do Espírito de Deus, um homem que fazia proezas e maravilhas, quando o Espírito de Deus se apossava da vida dele. Amém? E aqui no versículo 16 do livro de Juízes, fala sobre Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 20, olha só. E ela disse, no caso da Lila, disse para Sansão: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. Só se desperta quem está dormindo. Sansão estava dormindo espiritualmente. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Olha só, Sansão achava que ele poderia novamente vencer os filisteus como outrora. Só que outrora Sansão estava obedecendo a Deus e Deus era com ele. Mas aqui, terrível esse versículo aqui, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse versículo aqui é terrível. E muitos crentes estão vivendo assim hoje, como Sansão. Sansão perdeu o temor, desobedeceu a Deus, o Espírito de Deus se apartou de Sansão. E um homem sem o Espírito de Deus, ele não tem domínio próprio. Então esse é o exemplo triste de um homem que foi vencido pelo pecado, pelo desejo da carne, pela cobiça dos olhos, pelo desejo ardente, inflamado no seu coração, de possuir aquela mulher, de deitar com aquela mulher na cama, Dalila, sabendo que ela era de povo pagão, povo filisteu, que adorava o Deus com D minúsculo, o Deus Dagon, metade homem, metade peixe. Amém, queridos? E o final a gente sabe. Os filisteus arrancaram os olhos dele, colocaram-no em uma arena e fizeram ele de palhaço para divertirem o povo, fizeram ele de atração para o povo filisteus. Se arrependeu no final? Se arrependeu? Pediu misericórdia a Deus, para que Deus se lembrasse dele? Deus se lembrou? Lembrou, querido, mas não precisava ser dessa forma. Não era dessa forma que Deus queria que fosse. Mas a escolha foi de quem? Foi do homem, foi de Sansão. Então eu faço uma pergunta hoje: qual é a sua escolha hoje? Vencer o pecado por meio do Espírito Santo, pelo fruto do domínio próprio, ou ser vencido pelo pecado, pelo desejo desenfreado da carne? E aí? O que você escolhe? O que você escolhe? Eu, Luiz, escolho viver no Espírito, andar no Espírito e vencer o pecado no Espírito, pelo fruto do Espírito, domínio próprio. Amém, queridos? Então, um exemplo que não deve ser seguido, o de Sansão. Não estou falando mal de Sansão, não estou julgando Sansão, sou pecador como ele, mas existe uma palavra chamada escolha, e nós fazemos escolhas, e eu escolho não viver, não seguir o caminho que Sansão seguiu, e muitos estão seguindo, muitos crentes estão seguindo o caminho de Sansão, estão indo segundo o seu coração, segundo os seus olhos, segundo os seus desejos. Isso é perigoso. Temos que andar no Espírito, viver no Espírito, pensar no Espírito, agir no Espírito, pregar no Espírito, cantar no Espírito, orar no Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. Busque para vossas vidas o Espírito Santo de Deus. Consertem o altar do Senhor em vossas vidas. Retire toda a imundícia, todo o pecado. Repare o altar do Senhor.
Retire o altar que não é de Deus em vossos corações, dentro de vossas casas, e priorize Deus em vossas vidas. Peça a Deus o fruto do Espírito, o domínio próprio, para que vocês possam vencer a cada dia o pecado, para que vocês possam dizer não para a tentação quando ela bater na porta da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, esse é o tempo. Lembre-se, a nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Esse é o tempo. Irmão William, vou deixar aqui meu WhatsApp. Amém, querido? Vou deixar meu WhatsApp aqui. Me chama no WhatsApp, por gentileza. Quero conversar com você. Em nome de Cristo Jesus. Irmão William, esse é meu WhatsApp. Amém? Vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo fixado. Você que está fraco na fé, você que está desanimado. Irmão Luiz, eu estou pensando em parar. Irmão Luiz, eu estou pensando em abandonar. Não está dando. Estou sem força. Eu quero orar por você. Amém? Em nome de Jesus. Vou fixar aqui, esse é meu WhatsApp. Há alguém aqui que quer renovar sua aliança com o Senhor? Irmão Luiz, eu estou afastado. Eu quero retornar para Cristo. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Amém? Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida, mas quer entregar para Cristo? Eu quero orar por você da mesma forma. Amém? Pode me chamar aqui na janelinha, eu vou orar por você. Meu WhatsApp está aqui, pode me chamar no WhatsApp também. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que enviaram presente, todos que curtiram, todos que compartilharam. Amém? Todos que chegaram aqui, a paz do Senhor Jesus. A todos, irmã Elaine, a paz de Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente todos vocês. E eu peço aos irmãos encarecidamente que vocês reflitam sobre essa palavra. Não é tempo de brincar com o pecado. Não é tempo de fazer coisas que não convêm ao Espírito Santo. Não é tempo, meus irmãos. É tempo de vivermos em obediência à palavra de Deus. É tempo de vivermos segundo a vontade de Deus. Esse é o tempo, meus irmãos. Esse é o tempo. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Clara, que Jesus te abençoe. Amém, minha irmã. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Seja bem-vinda a esse perfil aqui. Tá bom? Que Deus abençoe. Tem mensagem lá edificante. Eu estou colocando uma série de mensagens lá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Dá uma passadinha lá. Quero agradecer a todos que estão seguindo também o perfil Luiz Alberto. Que Deus vos abençoe. Amém, queridos? Lembrando que eu não sou nada. Eu sou pequeno demais. Eu preciso de Cristo a cada dia. Eu preciso descer à casa do oleiro. Eu preciso negar todos os dias o meu eu, para permanecer em Cristo. E eu tenho essa consciência disso. E que vós também tenham essa consciência consigo. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a todos vocês. A paz de Cristo seja em vossos corações. Grandemente. Deus abençoe. E é isso, meus irmãos. Essa é a palavra de hoje. Busquem os frutos sobre a sua vida, os frutos do Espírito, e busque com pressa o último, o domínio próprio, ou a temperança, para que você possa vencer, resistir o pecado que bate à sua porta, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de vocês. Amo vocês em Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém? Amém, irmã Clara. Deus abençoe, tá bom? Paz do Senhor Jesus. Até a próxima, irmãos. Vou ter que sair agora. Fui.